Olá, queridas, que bom ter você de novo aqui no Nós Podcast. Hoje o assunto que a gente vai trazer é de suma importância para a humanidade, que dirá para a alma feminina. Nós vamos falar sobre redes sociais, o impacto das redes sociais na nossa alma. Vamos falar sobre isso? Então, hoje o nosso bate-papo é com a Paula. Olá! E também com a Rebeca. Oi, pessoal! Eu sou a Liane e nós vamos falar sobre o impacto que as redes sociais têm causado na nossa alma, na alma da mulher. Vocês acham que de fato nós estamos deixando de fazer o que precisa fazer porque a gente fica ali naquele feed infinito? Nossa. Um feed infinito que não acaba nunca, mas que traz para nós um prazer instantâneo. E isso se explica porque todos os vídeos que aparecem vão causando em nós um aumento de dopamina. Por isso que você fica preso ali naqueles vídeos de 1 minuto e meio, 2 minutos e não consegue sair. E é sobre isso que a gente vai conversar. Eu trouxe aqui, meninas, para a gente abrir esse assunto, uma postagem muito interessante que eu vi nas redes sociais do pastor Eliseu Rodrigues, que ele fala assim, presta atenção que coisa interessante, é daí que a gente vai começar o nosso bate-papo. E ele fala assim, olha, o virtual tornou-se mais importante do que o real. Você passa mais tempo no feed se dedicando às coisas do que se dedicando ao feed do que às coisas de Deus. Acontece isso com vocês, meninas? Com Às vezes certeza. acontece, né? Uhum. Se bobear, a gente fica presa mesmo ali na rede social, né? Vai passando um tempo e a gente vai perdendo o tempo real, né? E você falou presa, a palavra é presa mesmo. E esse presa está ligado à dopamina, que cada vez mais o nosso cérebro exige que nós tenhamos. Por quê? Porque todas as vezes que você está vendo algo que te agrada, primeiro, o algoritmo te entrega muito mais. E segundo, você fica naquele prazer. Quem quer sair do prazer? O nosso corpo e a nossa alma quer prazer o tempo todo. Mas esse prazer, Paula, você acha que de alguma forma esse prazer ele acaba trazendo um engano? A gente acaba entrando numa mentira, porque o virtual é diferente do real e acaba mexendo com a nossa identidade feminina? Então, Li, realmente isso vem acontecendo muito hoje em dia, principalmente com as mulheres, né? A gente precisa cuidar muito sobre o que a gente está vendo na rede social, porque isso pode trazer um dano de perda de identidade, de baixa autoestima, de problemas de saúde mental. E isso Uhum, é muito sério. uhum. As pessoas estão mudando a identidade porque estão vendo na rede social pessoas que estão postando que têm muito dinheiro, que querem, que têm um corpo perfeito. Gente, a gente precisa avaliar realmente o que a gente está consumindo na rede social para não permitir que isso venha nos afetar, né? A gente entra nesse mundo de que tudo é perfeito, Meu Deus. mas calma aí, gente. Nem tudo que nós estamos consumindo na internet é verdadeiro. E a gente precisa ter esse discernimento e essa sabedoria para poder entender sobre isso. Você falou de dois aspectos que eu achei extremamente importantes. Vê se você não concorda comigo, Rebeca. Ela falou de saúde mental ou emocional e ela falou de quem a gente está vendo. Então, ele também fala algo que eu achei incrível. Ele falou assim: olha, sua admiração por uma influencer tornou-se obsessão, chegando até mesmo a você sentir inveja. Quando ela fala de saúde emocional, existe uma coisa hoje em dia que a ciência está estudando chamada brain rot. Brain rot no português significa apodrecimento mental. Todos esses vídeos que a gente acaba vendo, até vídeos até lícitos, mas que causam um padrão mental em nós, que a gente só quer se for dopamineico, isso acaba trazendo para nós um padrão mental que se a gente não consegue hoje em dia mais ler um livro. Verdade. Porque ler um livro demanda horas ali naquele livro. A gente não quer mais, porque o padrão mental que a gente tem é o seguinte, ó, me dá, me dá, me dá, me dá. E falando de quem a gente se influencia, também é outra questão, né, Rebeca? Sim. Porque, por exemplo, quando eu olho uma influencer, uma mulher que ela botou boca, ela botou
peito de silicone, ela tá com aquele cabelo todo Ela tá montado, toda ela tá montada. num palco e eu tô nos meus bastidores. Então já tá errado aí porque eu tô comparando o palco dela com os meus bastidores. Sim. Eu tenho certeza que os bastidores dela são diferentes. Você acha que de alguma forma, eu tô olhando essa influencer, mexe com a minha autoestima? Você acha que quando eu fico exposta a esse tipo de conteúdo, você acha que isso não pode me colocar numa posição de comparação e dizer assim, cara, eu nunca vou chegar nesse padrão e arrebentar com a minha autoestima? Com certeza. A Não gente acontece? acontece que a gente tem a gente quer buscar padrões, né? Então, a gente está olhando a pessoa lá, nosso casamento tá perfeito, né? Uhum. Olha, as crianças são tão educadas, não tem briga, não tem desentendimento. Então você começa a falar assim, poxa, não é a minha realidade, né? A cara, ela acorda às 5 da manhã, ela Não. malha, ela come tudo perfeitinho. E aí você começa a olhar, não é a minha realidade, eu não tenho condições de ter esse corpo perfeito, essa vida perfeita. Tem uma pessoa que eu estava até olhando na internet, que ela fala muito sobre dieta. E até depois ela falou, gente, eu vendo produto sobre dieta, mas eu fiz cirurgia, né? Eu Eu fiz já Olha vi, aí. bariátrica e eu fiz todas as já estéticas. vi também. Eu faço propaganda de clínica porque a clínica me fornece todo o tratamento, toda a massagem, né? Toda a limpeza de pele, botox. Então ela vende um produto, né? Que ela tá ali, ela tá vendendo a vida dela, mas é um produto que ela tá vendendo, não é aquela realidade, né? E muitas vezes a gente se apega com isso e isso nos afasta da nossa vida real, porque vai mexendo na nossa autoestima, a gente não vai se sentindo mais bonita. Ah, meu cabelo, não, eu Hum, não quero mais cacheado porque Uhum. tá na moda, o cabelo liso, né? Eu não quero usar aquele carro porque tá na moda, aquele outro carro. Então, a nossa vida vai perdendo a essência, essência. né? E eu falo muito com meu filho, tem 11 anos de idade, ele gosta de ficar muito olhando os shorts, né? Os reels. E eu falo para ele, meu filho, a vida, você precisa aprender a lidar com o ócio. Eita, que Quando Exatamente coisa você, isso. maravilhosa que quando você você trouxe. lidar com o ócio, você vê que a realidade, você tem que lidar com o agora. Quando você percebe, poxa, o que eu vou fazer com esse momento do nada? E esse momento do nada, que eu acho que vai ser a nossa dificuldade na nossa geração, dessa próxima geração, geração Z aí, e tem a geração beta que tá vindo, né? Que Hum, ele tá tão acostumado com esse excesso de dopamina, que é dopamina ou é cortisol? dopamina, Dopamina, dopamina. que ele não vai lidar com as situações de Triviais. imprevistos. Porque aí, quando você lidar com os imprevistos, você vai lidar com a realidade. Cara, e agora? Né? O que eu vou fazer agora? Então, essa geração vai ter essa dificuldade de lidar com os imprevistos, porque eles gostam de tudo muito imediato. Furou o pneu. Agora, vamos dar o skip, né? Não, a gente vai ter que realizar. O que vai ser o próximo passo? Então, eu acho que trazer o mundo real e o mundo virtual, hoje em dia, a gente vai ter essa dificuldade. Eu acho que a gente já está tendo, né? Eu quero falar algo que também é muito importante, porque assim, quando a gente trabalha num padrão cerebral onde é só prazer, 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 e ela trouxe algo que é muito importante, é dizer que as redes sociais se tornaram uma ferramenta de aumento de dopamina enganosa, né? Porque ninguém vive dopamineico o tempo todo. Então, quando nossos filhos entram numa frustração, não conseguem lidar, É, se decepcionam, não conseguem lidar, porque o mundo virtual é muito mais prazeroso e gostoso do que real. E aí a gente acaba apodrecendo o nosso cérebro. sim. E aí a gente entra também na rede social, se tornando a ferramenta que baliza, ou a ferramenta que é a referência de uma vida irreal. Estamos com problema. Uhum. Porque se a rede social, que é onde eu mostro só a minha melhor versão, se tornou a referência para a minha identidade, se tornou a referência para os meus comportamentos, aquilo que eu preciso comprar ou não. Se eu vejo uma bolsa da Louis Vuitton com aquela influência, eu preciso ter uma bolsa da Louis Vuitton. Só que eu não tenho grana para comprar, mas eu me endivido. Uhum. Se o iPhone 16 está 22 mil no Brasil e eu não tenho dinheiro para. Eu parcelo, mas eu tenho que ter. Então, acaba que a gente vai criando uma identidade falsa, Sim. né? E totalmente descaracterizada, e é isso que tem acontecido com os nossos filhos, porque eles começam a ver as influências, e Uhum. a gente também. E eu acho que também parte essa comparação, Nossa, nociva vem a demais. inveja. Uhum. Porque quando eu quero ter o que a pessoa tem,
já é o princípio da inveja. Uhum. Então a gente tem que ter E cobiça também, né? ou a cobiça, então a gente tem que ter muito cuidado, porque é o que a gente está sendo bombardeado em Sim. todas as áreas, seja, né, na saúde, no corpo físico, seja em um objeto que aquela pessoa tem, ou como está na Estilo de moda vida, aí, o estilo de vida, de estar viajando em todo lugar. Não, todo Nossa, a mundo gente está em não todo consegue nem, lugar. nem É na verdade. região dos lagos, no próprio país. Quando você está lavando o prato, você É. liga o celular e vê que a pessoa está viajando. Você fala, poxa, por que eu tô aqui lavando o prato, né? verdade. E talvez, desculpa, Nada. talvez, será que as pessoas também não estão nos vendo aqui? Porque olha só, estamos aqui arrumadas, fizemos o Sim. cabelo, por quê? Porque a gente quer se apresentar para você de uma forma mais bonita, honrar a sua vida. Uhum. Mas vocês têm noção do que a gente passou antes de abrir essa câmera? É verdade. Quero dizer para vocês que a gente está aqui desde as 9 da manhã, são 2 da tarde. É verdade. Enfrentamos, já paramos, já compartilhamos vida. E aí, vamos falar de compartilhar vida. Casais em redes sociais, Paula, aquela perfeição. E ele se arria, e ele dá as flores, Sim. e aí ele roda ela assim no ar, É. aquela coisa linda, e tem aquela música de fundo. Li. Isso é uma vida que Então. acontece que a gente já estava conversando, que a gente É. fazia um negocinho desse, que nós somos românticos. É uma preocupação. Eu fico muito preocupada com relação à identidade das pessoas, porque está se perdendo. As pessoas estão perdendo a própria identidade, porque estão querendo ser quem não são. Gente, isso é sério. Nós somos seres diferentes. Cada um foi feito de uma forma diferente. Então, não tem como eu ser como a Liane. Não tem como eu ser como a Rebeca. Cada uma tem um jeito, uma personalidade. Eu não posso me perder em quem eu sou para tentar encaixar no ser do outro. Isso é muito sério. O que a Ali falou sobre casais. A gente não pode viver um mundo de fantasia. Aqui é mundo real. E nós precisamos viver esse mundo. Nada contra quem faz isso, né? Que dá flores. E tá tudo bem. A gente vive de A flores gente não todo vive dia. de flores todo dia. É o que a Eliane falou. Nós três aqui passamos também por desafios com os filhos. E nós também. Tudo na nossa vida existe limite. Tudo são fases. Nada na nossa vida pode ser em excesso. Então, a gente precisa se policiar quanto a isso. É. E entender que nem tudo que estamos vendo na internet é verdadeiro. A gente precisa mandar isso para o nosso cérebro. Uhum. É um exercício fazer o nosso cérebro entender e ele tentar selecionar o que realmente é verdadeiro e o que vai ser bom para a gente, né? Falando em cérebro, ansiedade, Sim. depressão, síndrome do pânico. Por quê? Dependendo do grau que a minha gestão das emoções está, eu vou ter ansiedade sim. Por quê? Porque se eu estou vendo um conteúdo, já entra outro, entra outro, entra outro, entra outro, volto a falar do padrão mental. Eu não posso ficar sem ser alimentada. E aí cai no que a Rebeca falou. Se eu não trabalho o ócio. Gente, que pessoas hoje conseguem ficar em silêncio por mais de meia hora? É verdade. E aí, vamos trazer agora para o espiritual? Porque aqui é um podcast cristão, a nossa base é Cristo, e ele fala, a palavra dele fala algumas coisas sobre essa questão de renovar a mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. Fala sobre tudo que é bom, tudo que for louvável, tudo que for de boa fama, nisso ocupar o seu pensamento. Como é que vocês acham que o pensamento de uma pessoa está quando ela começa a ver o Kika e senta, e é ele que engaja? Porque nós estamos fazendo um conteúdo aqui de valor, de grande valor, e não está sendo fácil engajar, não. Por quê? Porque nós nos acostumamos tanto a nos adoecermos, a apodrecermos a qualidade e a quantidade de coisas que entram no nosso cérebro, que nós estamos com problema. Uhum. E agora, não sei se você sabe, já está sendo estudado uma síndrome, um transtorno chamado nomofobia,
que é quando você arranca a tela de uma criança ou de um adulto, ele entra em verdadeira abstinência. E a criança começa a quebrar tudo na casa. Eu tenho certeza que você já deve ter visto uma história como essa, ou talvez você esteja vivendo uma história como essa. De repente, você vê um filho se jogando no chão, ou um marido, quando você pede para ele, poxa, amor, larga o telefone, vamos bater o papo. Ele, o que é? Deixa de ser chata. Isso quer dizer que ele provavelmente está entrando nesse transtorno. Nomofobia, ou no mobile, que é não de negação e mobile de telefone. Então, assim, meninas, o que a gente é dizer, então, que a rede social ela está sendo, ao invés de ser uma ferramenta de pesquisa, de diversão, de sociabilização, de socializar-se com o outro, se tornou um lugar de separação das pessoas, dos casamentos? É dizer, então, que a rede social está mais nociva do que positiva? É verdade. Então, o que a gente está trazendo para vocês hoje, e se esse conteúdo está fazendo sentido para você, eu já vou pedir para você, dá um like para a gente. Aqui é um conteúdo de valor, nós paramos tudo que a gente estava fazendo, nós somos mães de família, temos ministério, mas estamos parando tudo aqui para te dar essa informação, uma informação de qualidade. Então, dá um like, pega essa setinha aí, ó, compartilha para alguém. Tenho certeza que você conhece alguém que está vivendo vício de telefone. É isso que a gente precisa de você, que você compartilhe. E escreve aí quem você é, se você está sofrendo isso, se você fala, Liane, eu não consigo, Rebeca, eu não estou conseguindo, Paula, me ajudem. Vamos conversar no direct. Meninas, vamos agora para a parte prática e para a parte onde é o objetivo do nosso podcast. Ensinar você a caminhar com Jesus e com os princípios e valores que ele nos dá para que a gente tenha uma vida mansa, calma, assertiva, dentro desse caos que está sendo as redes sociais. Num tempo onde as pessoas estão muito ansiosas, deprimidas, porque estão vendo a vida do outro serem melhores, o outro conquistando, o outro vender. Porque se você comprar esse curso, você vai vender e você vai ficar milionário. Aí você compra o curso, empenha dinheiro, faz imersão. Porque aquele casal que está dando a imersão, nossa, eles são lindos, eles são apaixonadíssimos, os filhos são perfeitos, vão fazer essa imersão. Aí você faz a imersão, você empenha a sua grana e não acontece nada. Vamos lá. Eu acho que vai muito do que a Paula falou desde o início com a gente aqui, até antes da conversa. Ela falou, Li, vamos falar de identidade. A nossa identidade em Jesus Cristo, gente. Quando eu brinquei com elas outro dia, que eu fui diagnosticada com TDAH, eu estava conversando com elas no nosso grupo, e eu falei assim, meninas, eu não tenho problema nenhum de falar das minhas dificuldades de eu ser uma neurotípica. Por quê? Porque minha identidade não está no meu transtorno. Então não tem problema nenhum quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, que Ele te ama como você é. E, Paula, você falou um negócio perfeito. Quando a gente entra na rede social e começa a querer criar uma cópia dos outros, a gente, primeiro, já sai do propósito de Deus. Sim. Porque a gente foi feita com características para quê, gente? Para um propósito. Então, por exemplo, ela é uma mulher mais analítica, ela é uma mulher mais ela pensa mais no jeito de falar dela. Eu sou muito mais comunicativa igual a Paula. Por que nós somos assim, gente? Então, por que eu vou agora querer imitar ela se o propósito de vida para o qual Deus me fez não é para ter essas características? Mas quando eu ligo a rede social e vejo uma blogueira com a minha idade, como eu vi uma senhora de 62 anos, um corpo marombadíssimo, eu falei, uau! Mas esse uau que eu estou falando para ela, eu estou invejando ela, estou fazendo com que a minha autoestima ela esteja caindo, ou eu estou modelando para me tornar uma pessoa melhor? Sim. Como é que fica a identidade nessa hora, Rebeca? A gente está conseguindo ter esse discernimento. O que é discernimento? É discernir o que é bom e o que é ruim. A gente está tendo esse discernimento de olhar para o outro e falar assim, tá aí, posso dar um passo e ficar tão boa quanto ela, ou eu estou olhando com inveja, com vontade de ter o que ela tem? Como é que qual é a diferença entre a identidade da mulher que sabe quem é em Cristo Jesus e a identidade da mulher que está dependendo de uma rede social para definir quem ela é? A gente primeiro tem que entender o que é admiração e inveja. Muito bom. Autoanálise, né? Tem que fazer. Às vezes a gente confunde, a gente precisa dar um próximo passo. A gente quer melhorar naquela área, às vezes eu preciso melhorar na área financeira e eu preciso aprender sobre aquele outro passo, mas eu estou buscando pessoas que já fez esse percurso e eu preciso me espelhar para aprender algo que eu não fui aprendido, por isso que eu não cheguei lá, né? É a frase tão conhecida, mas eu preciso de referência. Mentores, talvez? Mentores, Inspirações, Inspirações, né? Às vezes a pessoa vai a um casamento. Eu quero casar,
E eu preciso de ter pessoas que já casaram, pessoas que falam sobre o assunto, cerimonialista, então pessoas que já percorreram aquele caminho ou têm experiência naquele caminho que vai me orientar eu fazer meu casamento. Então, a gente primeiro tem que ter esse entendimento do que é a A a admiração e a admiração inveja. e a inveja. A inveja é quando eu quero viver aquilo que aquela pessoa está vivendo. Que às Quando eu vezes nem é quero, coisa de Deus para sua que vida. eu quero ter aquilo que aquela pessoa tem, custe o que custar. Eu quero eliminar aquela outra pessoa que está ali do lado dela, mas eu quero viver a vida dela. Eu quero estar na casa dela, eu quero estar ali vestindo aquela roupa que ela está vestindo. Então, a inveja, ela mata, né? Corrói mesmo. E é algo que o Senhor condena realmente, né? A palavra de Deus fala. E tem um versículo que eu quero trazer aqui, que fala: o coração tranquilo dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Está em Provérbios 14:30. Então, olha só, a inveja, ela apodrece os ossos. Enquanto eu não tomo o que aquela pessoa tem, né, eu vou ficando nervosa. A pessoa ela vai planejando, arquitetando, ela dorme e acorda planejando, arquitetando a tirar aquilo que a pessoa tem. É algo assim, né? Que a gente fala, a Demoníaco gente sente mesmo, eu até acho, um sabe? sentimento ruim, assim, É, né? porque Sempre falando. a inveja não é, a inveja é humana, mas essa inveja, quando não cuidada, acontece, É apodrece os doentia, olhos. né? É É. doentio. É Então, doentia. e a gente vê muito isso nas novelas brasileiras, né? Enquanto a pessoa não tira aquilo, né, que era da outra pessoa, ela fica maquinando, fica planejando. E é um sentimento muito ruim. Agora, quando poxa, caraca, aquela pessoa tem aquele conhecimento, eu vou me aproximar, eu vou pagar a mentoria, eu vou contratar Modelar. uma pessoa específica, um curso específico para aquilo, para que eu estude e evolua. Então, é algo saudável, né? É válido isso aí. E a gente precisa ter esse Esse equilíbrio. equilíbrio. Esse equilíbrio é entender que eu tenho um modelo. Por exemplo, o apóstolo Paulo ele falava muito: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o que ele fala de ser imitador, ele não pedia que as pessoas fossem como ele, mas que tivessem motivações como a dele, tivessem relacionamentos com Deus como o dele. E aí, Paula, vamos falar sobre o silenciar. Você falou Sim. muito sobre saúde emocional, né? Vamos falar sobre o silenciar. A palavra diz assim: olha, entra pro teu quarto, fecha a porta e no teu secreto ore a Deus. E ele, em secreto, vai te recompensar. Recompensar. A gente está falando de entrar no secreto e ter uma recompensa de Deus. Mas a gente está exposto às redes sociais e a recompensa tem sido falsa. Entrar no secreto tem sido uma atividade difícil nos dias de hoje, ficar em silêncio, não tem, Paula? Tem. E A nossa mente está deixando a gente silenciar com esse padrão de rede social? assim, primeiro eu gostaria de falar para vocês, porque vocês podem estar aí assistindo e falar assim: as três são perfeitas, não passam por nenhuma situação. Pois a gente está aqui para falar para vocês que a gente também passa por essas situações, só que a gente tem escolha. E a gente escolhe não ter inveja, não querer ser o que o outro é, porque Deus tem um tempo preparado para cada um de nós. Ele tem um tempo específico para a conquista de cada um. Então, nós três aqui, nós trabalhamos em nós mesmos a todo tempo, pedindo direcionamento ao Senhor para que Ele nos ajude. Porque, meninas, muitas das pessoas que estão vendo acham que a gente tem uma vida Nossa, não. perfeita. Aliás, o objetivo do podcast, o que é? É a gente passar para vocês das nossas dificuldades. Por exemplo, elas são low profile, elas quase não ficam em rede social. Eu tenho uma página na rede social. Então, assim, Uhum. eu vivo dando conteúdo nas redes sociais. E se eu não cuido de mim, eu também entro em vício de rede social. Porque, gente, rede social não é ruim, não. Olha isso Não, aqui. sim. Vocês podem estar dizendo, Sim. elas estão falando para não usar rede social, estou na rede social. Porque a rede social é uma benção. Toda e qualquer ferramenta. Se você pega uma faca e você corta ali a sua carne, ela está sendo usada para o bem. Agora, você pega a sua faca e enfim, alguém está usando para o mal. Exatamente. Tudo é Escolha. é escolha. Deus nos deu o quê? Escolhas. Escolhas. Nós escolhemos se vamos colher das coisas boas ou não, sabendo que
teremos consequências. É. Então, assim, eu gostaria de ler um versículo aqui também, Uhum. que está em Romanos 12, 2. Vamos lá, gente, eu estou sem óculos. Qualquer coisa me Não, ajuda. cadê o óculos? Cadê o óculos? Tá aqui? Então, vamos lá, vou forçar minha vista. Tá, se quiser tá E aqui. não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha o que esse versículo nos fala. Que as coisas que existem nesse mundo, nem sempre, e na maioria das vezes, a gente não precisa estar fazendo igual, né? E quando ali, voltando agora ao que você falou, de nós entrarmos em secreto e conversarmos com o Senhor, e é neste momento que ele vem e nos ajuda. Quando a gente entrega, eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu gosto de estar aqui, rolando no feed, mas eu vejo que isso está me causando ansiedade, Uhum. isso está me trazendo mal. Eu sozinha, às vezes, não vou conseguir. Muito E bom. a maioria das vezes não Não consegue, consegue. gente. Não consegue. Primeiro, eu vou buscar o Senhor. Eu vou orar para que Ele me ajude a sair dessa situação. Segundo ponto, se isso está me causando ansiedade, procure algum especialista que possa te ajudar nisso também. Porque, às vezes, as pessoas acham que o especialista não vai ajudar. Psicólogo é coisa de Mas maluco. Quem nunca ouviu? eu sempre falei isso. Gente, Uau. os profissionais são pessoas usadas por Deus para nos ajudar aqui na Terra. Deus foi quem deu a sabedoria para os profissionais para nos ajudar. Então, ore sim ao Senhor, porque o Senhor pode fazer qualquer coisa. Mas faça a sua parte, porque as pessoas às vezes esquecem de fazer. Uhum. Eu vou jogar. Gente, Deus ajuda em tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte aqui. E a sua parte e a minha parte é procurar ajuda, porque muitas pessoas estão adoecendo por causa da internet. E também, Paulo, a gente pode buscar ferramentas Sim, para auxiliar, né, nessa saída desse vício. sim. Porque às vezes o viciado ele nunca fala que está viciado, Não. né? Negação. Então, eu mesma trabalho aqui com o conteúdo da gente, do nosso podcast, faço o trabalho de mídia, edição de vídeo, e me perco vendo também outros conteúdos para aprender, né, evoluir. Então, o que é que eu aprendi? Fazer estratégias para eu não ficar presa dentro da rede social. Uhum. Então, eu coloco cronômetros, eu coloco nos próprios aplicativos para travar o legal você tempo, falar né? isso. O tempo de. Legal. Você está visualizando 2 horas, você está visualizando, ele já bloqueia o meu celular. Então a gente tem que buscar todas as ferramentas para nos auxiliar. E eu tenho falado isso muito com meu filho. Você deu um celular para ele e eu bloqueei o tempo que ele tem que ficar usando. Só que eu não botei um aplicativo para bloquear. Uhum. Eu ensinei para ele fazer esse Uhum. ver que deu o tempo e ele mesmo deixar. Só que ele começou a dar um skip, começou a, né? Deixa pra lá, deixa pra lá. E aí eu falei pra ele, olha, eu vou estar tomando o celular de você, porque eu percebi que com esse comando você não se policiou. Então, ou você quer que mamãe coloque um aplicativo que bloqueia tudo. Então, eu vou te dar um tempo sem o celular para você refletir. E aí quando devolver o celular, eu quero ver se você vai respeitar novamente. Se não respeitar, aí tem duas atitudes. Ou a gente decide não dar mais o celular, porque, né, eu falei, filho, até a mamãe, como adulto, precisa ter esse controle de tempo, né, nas redes sociais, e você também precisa. Então, a gente vai sempre buscando ferramentas e formas para não estar perdida, né, na internet. Fala para elas quantos anos o Nick tem. Meu filho tem 11 anos.
O telefone, né, Rebeca, se tornou o substituto da educação dos pais, infelizmente, Verdade. né? Crianças estão sabendo sobre sexualidade a partir do celular. Crianças estão aprendendo sobre jogos e sobre brigas e sobre tiros e sobre lutas nas redes sociais. Eu acho que isso é muito sério porque quando Deus nos entrega um filho, ele nos entrega acreditando que nós vamos cuidar dessa criança, que nós vamos dar atenção a essa criança, que nós vamos dar educação a essa criança. E quando a rede social passa a ser o educador dos nossos filhos, a gente está com problemas. E aí a gente não entende por que nossos filhos ficam trancados horas dentro do quarto e a gente não entende que é porque o nosso tempo de qualidade é lindo isso que você falou, sabe, Rebeca? Uhum. Porque há muito tempo eu não escutava isso que você falou agora, de eu peguei meu filho, eu dei o celular na mão, mas eu dei um tempo para usar. Ele deu aquele skip, Eles o dão que mesmo. adolescente faz, né? Uhum. Ele está fazendo o papelzinho A dele. gente faz, né? A gente faz. E ela disse: não, eu vou ter que te corrigir, né? E aí falar em corrigir a rota, né? É, talvez você esteja aqui dizendo assim, Liane, não adianta vocês falarem nada para mim, eu estou viciado, eu não quero. Bom, se você não quer, realmente não tem o que a gente fale. Agora, eu queria te fazer algumas perguntas, porque eu acho que perguntas são sempre boas para nos levar a algum lugar. Uhum. As respostas, você vai dar a resposta que você quiser. Só não vamos garantir que essa resposta vai te levar para o propósito que Deus te quer. Mas algumas perguntas que eu gostaria de te fazer. Você estar viciada no seu celular tem melhorado ou piorado seu relacionamento com seu esposo? Você está socada no celular o dia inteiro tem trazido um relacionamento de paz ou de mal com seus filhotes? Você ouve dos seus filhos, mãe, larga o celular, me dá atenção? Ou você ouve dos seus filhos, ai, mãe, que legal que foi o dia hoje, poxa, adorei sair com você. Essas perguntas elas vão poder nos levar a um lugar de autorreflexão. Porque sem autorreflexão não há mudança. O meu marido, um dia desses falou para mim, amor, eu acho que está entregando demais na rede social. Diminui um pouco a carga. E desde janeiro eu diminuí a carga. Por quê? Porque estava me causando esgotamento emocional. E eu não queria terminar esse episódio sem falar um pouquinho para vocês sobre esse esgotamento emocional. Tudo isso que a gente falou aqui, tudo que a gente falou, comparação de casamento, a autoestima derrubada, a identidade destruída e não reconstruída, tudo isso causa uma coisa chamada esgotamento emocional. Você fica à procura de padrões tão altos que você não consegue alcançar, que você começa a chegar no final do dia, você está esgotada. Você pensa, eu não fui aquela mãe que eu via. A mulher acordou 5 horas da manhã, levou o filho para a escola, mas antes disso ela malhou 1 hora. Depois ela chegou em casa, ela fez pratos, ela colocou aquela mesa posta maravilhosa. Eu nem sequer consegui colocar o café da manhã. Isso é, Vocês já desculpa, passaram por esse esgotamento não, emocional? e isso, só para elas ficarem. Às vezes nem de rede social, mas É, alcançar o padrão de só alguém. para elas entenderem que, assim, também se ela não consegue fazer isso nesse momento, tá tudo Tá bem. tudo bem. Que delícia ouvir isso. É Aquela, libertador. aquela pessoa, nesse momento, está fazendo isso. Mas você pode vir a fazer, mas ainda não está conseguindo. E tá tudo bem. Não se martirize por isso, porque cada um tem o seu tempo. Desculpa ter É isso te mesmo. interrompido. Mas é isso mesmo que eu Porque queria. cada um tem o seu tempo. E aí a Ali vai falar sobre esse esgotamento, que é isso. Não, eu acho que eu nem vou falar, não, porque você já falou tudo, porque o esgotamento é justamente isso. Quer falar, Rebeca? Eu quero falar uma das coisas assim que eu vejo que tem mais acontecido nas redes sociais é o sentimento tóxico, né? Quando você ganha um like, tá tudo bem, mas quando Legal. vem Verdade. os comentários negativos, aquilo que você não tá preparado para ouvir, ou a pessoa tá angustiada lá do outro lado e começa a falar coisa que entristece, né? E eu acho que isso também tem interferido muito nessa geração de jovens. E também, às vezes, a gente recebe, até mesmo a gente já recebeu aqui no nosso Uhum. canal, alguns comentários desagradáveis, mas um beijo para você que está nos acompanhando. E vamos sempre responder em amor, porque nós verdade. somos cheios do fruto do Espírito. Exato. E estamos aqui aprendendo também, né, a lidar com tudo isso. Mas a gente está aqui levando a palavra de Deus, esperando que alcance seu coração também. E já falando nisso,
você que está até aqui com a gente agora, já se inscreve no canal, curte, compartilha. E olha, assina o sininho aqui, que sempre que tiver conteúdo novo, você vai estar recebendo a notificação e vai estar aqui recebendo conteúdo fresquinho. Ela falou algo que eu achei muito bacana, gente, porque ela falou sobre receber críticas, né? Eu quero dizer para você que eu tô há algum tempo nas redes sociais e as redes sociais se tornaram uma faixa de Gaza. Eu só falo sobre inteligência emocional à luz da palavra de Deus. Rebeca só fala sobre a palavra. Paula fala sobre família, sobre palavra. Não há nada que você fale. Você pode falar das coisas mais maravilhosas do mundo. Você vai ter alguém que do outro lado da câmera está intoxicado por ele mesmo, pelas frustrações, pelas angústias da vida, e ele vai te ferir. Então, as redes sociais se tornaram uma faixa de Gaza. Nada que você coloque vai. No final, se você for ler os comentários, tem discussão. Você está preparada para essa exposição? Você acha de fato que quando você recebe uma crítica nas redes sociais, por exemplo, eu não tenho muitos haters, pessoas que odeiam, né? Mas eu tenho alguns. E todas as vezes que alguém coloca algo ali ofensivo, se não ferir a minha moral, se não ferir a minha pessoa, eu vou responder. Eu sempre respondo. Porque se é uma rede social e eu me expus para dar ali o meu conteúdo, eu acho que eles colocarem também o que pensam ao meu respeito e sobre o conteúdo, eu acho ético, eu acho válido. Eu sempre respondo. E todas as vezes que eu respondo, se vocês forem lá no Instagram do nosso podcast OFC, vocês vão ver que tem algumas respostas minhas ali, porque eu estou acostumada a responder. E eu sempre respondo com educação, com gentileza, com cordialidade. Entendo o que você está dizendo, não concordo. Existe uma maneira de você não concordar. Sim. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Se você não está preparada, se a sua identidade não está formada a ponto de você dizer assim, não importa o que o outro pense a meu respeito, eu vou permanecer fazendo o que eu fui chamada para fazer, você está num bom lugar. Agora, se você, como ela disse, você recebe crítica, você recebe ofensa, e isso está mexendo com a sua saúde emocional, é aí que vem o esgotamento emocional. Porque você fala, eu estou fazendo um conteúdo bom, talvez você seja também uma mulher de conteúdo. Eu estou fazendo um conteúdo bom, estou entregando algo bom e nunca está bom. O mundo está com problemas. Nós estamos cada vez mais egoístas. A palavra diz assim, olha, que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Mas graças a Deus, que eu gosto dessa passagem, que diz assim, ó, no final dos tempos, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Mas eu gosto muito dessa palavra muitos, porque diz que é o amor de muitos, mas não de todos. Então, nós estamos aqui, em nome de Jesus, com o coração cheio de amor pela sua vida, porque eu concordo que nós estamos entregando para você algo que é gratuito, do nosso coração para o seu coração. Por quê? Porque um dia Deus deu uma palavra para essa mulher aqui, disse assim, olha, vai lá abrir um podcast, vai falar como é caminhar comigo, o dia a dia. Eu não quero que vocês fiquem falando de religião, eu quero que vocês falem para o mundo, porque eu não vim para os evangélicos, eu não vim para os católicos, eu vim para o mundo. Agora, se nós estamos aqui te dando um bom conteúdo e isso está fazendo sentido para você, a gente pede para você duas coisas. A primeira, medita sobre isso. Medita por que existem mulheres aqui, nós somos sete amigas, a gente sempre vai gravar de 3 em 3 ou de 4 em 4. Por que essas mulheres estão falando sobre isso? Medita sobre isso. Por que elas conseguem falar sobre isso? Que Deus é esse que faz com que essas mulheres até tenham também essas questões iguais eu tenho, mas elas conseguem entrar num equilíbrio. Ninguém aqui está dizendo para você largar as redes sociais. Mas o que a gente está dizendo para você é que se você tem problema com as redes sociais, faz essa auto-reflexão. E a segunda coisa que eu queria pedir, a gente tem uma página no Instagram, que esse episódio aqui, ele tem cortes que vão lá para o Instagram. A gente faz devocional todos os dias, te dando uma palavra de 3 minutos para renovar a sua mente. Essa palavra que a Paula colocou aqui sobre renovar a mente, é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma, pedindo para que eles é uma condicional. Se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tem um passo, tem um atenuante, que é transformar a mente. E como é que se transforma a mente, queridos? Se transforma a mente com a perfeita vontade de Deus. É a palavra. Então, é buscar coisas boas para você colocar na sua mente. Então, as redes sociais não estão fornecendo isso. Como a Paula falou, né? Quem a gente está seguindo? Quem estão sendo os nossos mentores? Quem estão sendo os influencers que estão influenciando a nossa autoestima, tratando do nosso conhecimento, tratando da nossa identidade?
Não é uma reflexão a se fazer, gente? Não faz sentido isso? E também o que é que está me inspirando, né? A seguir em frente, a fazer o que eu estou fazendo. Se a gente está se inspirando em fazer algo porque a gente está vendo aquela pessoa fazer e eu quero fazer igual, ou se é por uma causa, uma missão a ser feita. Isso é bacana. Eu acho que isso que não morre é quando você tem uma causa, uma missão. E essa é a nossa missão aqui, falar do amor de Jesus e alcançar o seu coração com a palavra de Deus. Verdade. E somos gratos que você ficou até aqui com a gente. Só para a gente realmente finalizar, a própria Bíblia diz, né? O Senhor diz, conheceis a verdade E a a verdade vos vos libertará. Ontem eu estava assistindo o vídeo da Luísa Posse. Ela se converteu. Ela Coisa falando linda. sobre, ela dando testemunho sobre a conversão dela, de quando falavam para ela, conheceis a verdade e vos libertará. E ela não entendia isso. E quando ela começou a ler a Bíblia, tudo começou a fazer sentido para ela. Ela falou, eu quero isso para mim. Que lindo isso. Ela falou, falavam para mim assim, Cristo te traz a paz que excede todo entendimento. E ela falava assim, que paz é essa que excede todo entendimento? E ela falou que agora ela entende que paz é essa, quando ela acreditou que a Bíblia é a verdade e é ela que te liberta. Ela falou que o extraordinário aconteceu. Hoje ela sente, ela consegue sentir essa paz que excede todo o entendimento. Gente, vocês têm noção? Isso é lindo! Isso é lindo! E só Deus que faz isso. Só a palavra de Deus que faz isso. Você quer dizer, o que ela está querendo dizer, então, troca o telefone um pouquinho para a leitura da palavra. Sai um pouquinho desse mundo virtual mentiroso. Sai um pouquinho. Vai caminhar na natureza. Vai sair com seus filhos. Vai namorar o seu marido. Vai ter um tempo de qualidade de vida real. Não é isso? É isso aí. Ter inspirações vinda do céu. Viver o seu presente. Não só veja a vida passar, mas aproveita a jornada. Aproveita a caminhada. Isso. Vai levando a sua história. Vai vivendo o seu dia a dia. E é isso, o presente que Deus está te entregando é o hoje. E é um presente, seja de verdade, viva de verdade. Então, algumas considerações e terminamos aqui? Terminamos aqui. Deixa seu comentário. Exato. Se você quer algum assunto específico, deixa aqui pra gente estar fazendo um podcast sobre esse assunto. E te agradecemos por mais um episódio do Nós Podcast! Tchau! Tchau.